o senador, então, a Mariana leva é o seguinte, é a questão da profissionalização. Ele colocou claramente que é favorável à profissionalização do serviço público, das carreiras de Estado, essa coisa toda, mas o Congresso, ele como representante do Congresso aqui nessa mesa, né, e o Executivo também, ninguém fala dessa questão quando se trata das nomeações, né, por interesse político, para acomodação política no Executivo. A gente hoje tem mais de 22 mil cargos em comissão, tudo bem que eu sei que isso é uma maldade, acho que 24 mil, porque boa parte desses cargos são ocupados por servidores, embora seja a estatística meio mentirosa, porque tem lá para DS de 1 a 3, acho que são 75% que ser ocupados por servidores, né? Mas só que é qualquer servidor. Então o cara pode ser servidor do município, pode ter passado por um cargo de contínuo, pode ter passado e vai virar secretário de alguma coisa, algo que não tem absolutamente nada a ver com o cargo que ele tem, mas está lá na cota de como for servidor público. Mas, então não é 75%, o governo tem que entender isso, né? Mas sei lá, uns 30%, 40% talvez já seja atendido por funcionários de carreira de servidor público, mas tem uma grande quantidade que com qualquer comparação internacional com países minimamente avançados, democráticos, desenvolvidos, que não tem nenhum tipo de parâmetro, né, o que acontece aqui no Brasil em termos de nomeações políticas. Né? Mas todo mundo defende a questão da profissionalização, das carreiras, coisa e tal, mas ninguém toca nesse assunto de verdade. Então, era essa a provocação que eu ia fazer para o senador. Para Mariana Salles, eu vou tentar ser um pouco menos cruel, já que você está, além de ser nossa convidada no Senado, eu espero estar com vocês lá, né, fazendo um lobby aqui, passei no concurso de consultor, não esquece de mim. Além disso, porque o senador teve que se ausentar. Né? Bom, eu acho o seguinte, o parlamento é o locus por excelência dos debates plurais. E o Senado Federal, ele funciona como o representante da União Federativa, de fato. Né? Os representantes são das unidades federativas. Eu gostaria de saber como se espera, como se planeja ou se deseja fomentar no parlamento uma discussão que para mim é absolutamente fundamental, que é a iniquidade da alocação espacial. Se a gente for pegar o plano de aceleração do crescimento, adotando todas as premissas que estão por trás dele, de que o investimento público aumenta a taxa de formação bruta do capital fixo, que existe uma correlação positiva entre investimento e crescimento do PIB, etc., etc., a gente vai ver que o artigo 165, parágrafo 7º da Constituição, que impõe que o orçamento das estatais, o orçamento fiscal, tenha entre seus objetivos a redução das desigualdades regionais segundo o critério populacional, isso absolutamente não é cumprido pelo PAC, que é o instrumento prioritário do governo, o tipo de política prioritária. O Congresso, o Senado, na verdade, conseguiu um avanço muito interessante para controle social, que foi o desenvolvimento daquele data warehouse que é o Siga Brasil. Se a gente pegar pelo Siga Brasil e cruzar os dados de empenho, os documentos CNPJ, CPF, e cruzar com os dados da Receita para ver a localização do gasto, nós vamos ver que o PAC ele gasta muito mais em unidades federativas, onde o IDH, muito mais por habitante, né, já que é desigualdade segundo critério populacional, muito mais por habitante em unidades federativas que são mais desenvolvidas do que as menos desenvolvidas. Em contrapartida, nós temos políticas compensatórias de transferência de renda, que, é claro, geram o desenvolvimento dessas unidades mais necessitadas, porque estão em inanição. Então o efeito multiplicador keynesiano da renda ele é mais forte onde a necessidade é maior, mas as políticas, de fato, elas não são estruturantes, né? elas são compensatórias. Queria que você passasse para o senador uma coisa que ele já começou a tocar, que seria o papel, talvez não só da CNA, eu queria fazer uma provocação de todas as comissões, como está previsto na resolução número 1 de 2006 e na própria Constituição, artigo 167, que prevê o papel de todas as comissões na avaliação das políticas setoriais e nos planos de investimento de cada área de competência. Né? E eu acho que isso não tem acontecido, né, em várias comissões. Como exemplo, eu queria citar o SUS, que é uma política
bastante exitosa no sentido de transferência de recursos ou de distribuição dos recursos. Ela tem recursos crescentes desde a emenda constitucional número 29, mas a universalização ela continua excludente pela qualidade do atendimento. Então eu não sei se esse tipo de avaliação ele encontra eco nas comissões pertinentes das duas casas legislativas. E por fim, que aí entra também numa discussão do Congresso, que é da reforma tributária, eu acho, buscando a questão primeira de se discutir a política local e a alocação, nós temos no Brasil um federalismo fiscal muito estranho. Para não dividir recurso, a União cria contribuição, porque se criar imposto tem que dividir. Por outro lado, os municípios recebem recursos de repartição tanto da União quanto dos estados, são muitos recursos, mas a LRF não parece ter sido bastante para provocar a arrecadação dos municípios. Ou seja, nós temos nos municípios o bônus de se implementar a política, porque recebe-se os recursos dos outros entes federados, mas não se tem o ônus da arrecadação, o que torna a população menos atuante no controle ou na definição dessas políticas ou da utilização dos recursos, porque não entende que quem tomou o recurso dela, ou quem impôs o sacrifício da arrecadação, tenha sido o município. O imposto de renda, o ICMS e a COFINS, que são os três tributos que mais arrecadam, não são de competência municipal. Talvez isso, inclusive, obste ou afaste, ou de alguma forma suspenda um pouco o efeito das políticas de orçamento participativo local, que poderiam ser mais efetivas. Então, seriam só essas as provocações. Eu peço desculpas se eu me alonguei demais. Bom, é um desafio realmente falar em nome do senador, principalmente depois da fala dos colegas na mesa e também da fala do próprio parlamentar. Realmente as perguntas são densas, né? São profundas, e espero encontrar o colega no legislativo, na área de consultoria, que vai nos ajudar muito a elucidar essas questões. Bom, sobre a posição do Eduardo, quando ele coloca a questão do profissionalismo, da gestão pública de modo geral, realmente isso é uma preocupação de todos, né? Não só do legislativo, do executivo, do judiciário, da própria sociedade civil. E é uma questão que perpassa o Congresso na medida da sua esfera de atuação, né? E o executivo também na sua área de atuação. Então, eu entendo que esses parâmetros de indicação desses cargos comissionados e vamos dizer, a experiência dessas pessoas que estarão representando esses cargos é uma discussão que tem que ser feita dentro do Congresso, nas esferas, nas comissões, nas frentes parlamentares e também no próprio Executivo, quando se trata do processo de avaliação de desempenho dos servidores, que é uma coisa que é contínua e deve ser, e cada vez mais as associações representativas desses servidores têm que estar discutindo com os gestores e com a própria administração como fazer esse processo avaliativo ser também um processo de reconhecimento e de conquista desses cargos, desses 75% já avaliados, né? Já direcionados para o servidor público. É claro que o aprofundamento dessa discussão, e aí eu convido as associações para estarem presentes e mais constantes nas discussões do Congresso, porque é nesse momento em que vão ocorrer, de fato, a avaliação do processo legislativo. E essas contribuições são importantes para a gente ver a mudança da normativa. Bom, o próprio parlamentar ele está envolvido com várias matérias, né, com vários temas, vários projetos de lei. Então, o processo legislativo ele distribui essa competência de acordo com as áreas do Congresso, né? Então, é difícil também ter, eu falo até pensando na posição do próprio senador, uma resposta específica para cada tema, até porque são temas profundos e que geralmente são discutidos dentro de comissões específicas, com o apoio, né, das consultorias legislativas nas áreas específicas. Então, por esse motivo, teríamos que pensar um pouco mais, e acho que a consultoria legislativa pode contribuir muito com isso, de forma a entrar nessa discussão do profissionalismo do serviço público,
colocando colocando um Congresso mais desafiado na questão da atuação do controle e da fiscalização da indicação desses cargos. É claro que nem todos que são indicados estão nessa posição de, vamos dizer, falta de profissionalismo, né, ou falta de experiência. Muitos que estão representando esses cargos têm as suas experiências agregadas, às vezes até na iniciativa privada, e tem muito a contribuir com a administração pública. Então, eu acho que a gente também tem que ter uma avaliação desse discurso de forma equilibrada para saber quem são de fato essas pessoas e saber que já está tendo também muita discussão sobre a ficha limpa, se estender também aos cargos do Executivo do Serviço Público. Sobre a questão do colega Otávio, bom, o SIGA é um instrumento interessantíssimo, né, de avaliação de desempenho dos recursos, da execução orçamentária. Porém, acho que o buraco, como diz, é mais embaixo, né? A gente trabalha com modelo de descentralização de recursos. E essa descentralização é feita praticamente transferindo a responsabilidade para os entes federativos da execução. Então, o Executivo Federal, ele geralmente faz o repasse e entende ter concluído o seu processo com a sua execução orçamentária, esperando, claro, entrar na etapa do acompanhamento da execução e da fiscalização. No entanto, pouco é de fato discutido sobre a capacidade técnica operacional desses estados e municípios. E aí a gente entra no modelo de gestão descentralizada, exemplo do PAC, que a minha opinião pessoal é que realmente precisa ser revista, porque nós estamos depositando todo um programa de aceleração do crescimento na mão de entes federativos que não estão necessariamente capacitados, aptos para o desenvolvimento desse programa. Daí um exemplo que foi dado pelo colega de que a maioria dos estados com mais estrutura é que levam esses recursos, é que executam com mais eficiência, vamos dizer. Eu acho que realmente o problema está na forma como o governo federal está fazendo isso, sem talvez a disponibilização de um escritório de projetos, sem a disponibilização de uma equipe técnica que possa dar subsídio nesses municípios e nesses estados que tenham uma execução efetiva daquilo que se quer alcançar, né? No equilíbrio investimento e crescimento. Sobre a questão da CNA e das próprias comissões, elas realmente precisam repensar, e isso o próprio senador colocou, né, a sua atuação no âmbito da área de fiscalização e controle. E nesse ponto eu queria fazer um comentário sobre um projeto de lei que chegou à Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, que é o PL 649 de 2011, que trata de um novo regime jurídico de transferência de recursos entre as entidades privadas e o poder público de modo geral, administração direta e indireta. Então, esse é um assunto importantíssimo, principalmente para o terceiro setor. E isso chegou na comissão, já aprovado pela Comissão de Infraestrutura, praticamente sem emenda, o que demonstra que está tendo pouca participação da sociedade civil na discussão desse projeto de lei. Eu vou dar um resumo rápido desse projeto. Ele vem justamente abranger o relacionamento das administrações com as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. E nesse caso, a ideia é criar mais uma norma que vai, mais uma vez, reiterar a importância de prestação de contas e de controle dos gastos e de transparência. Então, a meu ver, também uma visão pessoal, não se tem uma inovação nisso. O que se tem é um copia e cola de várias normativas que já existem e que colocam as entidades privadas no mesmo patamar de um órgão público ou de uma administração, com toda a estrutura que a administração tem, para que ela tenha as mesmas obrigações que hoje a gente percebe que não tem, né? Então, quando a gente fala de um recurso que tenha um controle social dentro do orçamento para quilombolas, para indígenas, para segmentos específicos, a gente está falando também de uma avaliação desse recurso de forma diferenciada. E o que a gente percebe é que no legislativo não se está tendo uma discussão aprofundada sobre como fazer um regime de parceria entre o Estado e o terceiro setor, de modo que as políticas públicas sejam efetivadas e que a gente pense junto de que modo fazer a transparência e a eficiência do gasto desse recurso. Está apenas se reproduzindo a mesma normativa que já está acontecendo em outras esferas, no decreto 6.170, na portaria, e é uma coisa que a gente
por estar alerta a isso, vai propor, já foi aprovado um requerimento para uma audiência pública, para que a gente possa discutir com o presidente da BONG, com o advogado-geral da União, com o representante do TCU e também com a própria presidência da República, de que forma vamos encaminhar a questão do projeto de lei do senador Aloysio Nunes, com esse viés de um regime jurídico administrativo específico para contratação ou repasse de recursos entre entidade privada e o poder público. Então, isso é um exemplo de como a gente pode estar mais próximo do Congresso, dentro das suas atribuições, usando o terceiro setor como um interlocutor para discutir transparência, eficiência e, é claro, o Parlamento atuando na sua área, que é o que é de sua competência. E dizer também que eu acho que foi pouco comentado aqui, aliás, não ouvi muito comentário sobre isso, da questão do limite hoje do acesso dos recursos públicos ao terceiro setor. Então, o decreto 6.170 e a portaria praticamente limitou o acesso das entidades privadas aos recursos que antes eram feitos, repasses através de convênios e outros instrumentos, para entidades privadas sem fins lucrativos. Não que eu seja contra isso, eu não sou contra o chamamento público, que é o instrumento hoje utilizado como regra, mas eu acredito que atualmente os ministérios não têm muito interesse em conveniar com as entidades privadas como tinham antes. Então, quando a gente fala também de controle social e controle participativo, a gente tem que avaliar que o terceiro setor ele tem um papel importantíssimo na execução desse orçamento que nós estamos discutindo. Então, essa participação do terceiro setor hoje está limitada. E aí eu acho que isso é um assunto que poderia ser mais discutido entre as áreas, né, para que a gente possa pensar uma solução conjunta, sem ignorar a importância do terceiro setor nesse processo de execução do orçamento. E mais uma vez colocar o gabinete à disposição, em nome do senador Rodrigo Hollenberg, que está muito feliz em participar dessa discussão, desse seminário, e que também é atual presidente da Comissão de Meio Ambiente, então fiscalização e controle, então estamos dispostos a receber sugestões de encaminhamentos, audiências públicas, projetos de leis que possam contribuir nesse processo de avaliação e controle social do orçamento. Então, é isso. Obrigada. Bom, agradeço então a participação dos colegas na mesa, os heróis da resistência, que ficaram até às 6h18h30.